esqueça, não esqueça que até então aqui não existia templo, apenas tabernáculo. E tabernáculo, nós temos que entender que quando foi para construir alguma coisa, foi para construir o tabernáculo. E Deus deu todas as medidas, os detalhes, as cores, o material, deu tudo. Agora eu pergunto, aonde está escrito o que Deus falou a respeito do templo de Salomão? Qual a medida, qual a cor, qual o detalhe que Deus falou a respeito do templo de Salomão? Então vamos lá para a oração aqui de Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Então Davi já começa a reconhecer, ele entendeu o que o profeta Natan disse para ele, e ele já começa a reconhecer, ele fala assim, quem sou eu? O Senhor me tirou lá de ser pastor de ovelhas e me trouxe até aqui, rei? E aí ele continua, foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus? De maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes? E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Ou seja, Davi entendeu que não estava falando de um filho dele. Davi entendeu isso perfeitamente. Olha só o que ele está falando. Ele está falando, foi isso ainda pouco, ou seja, o Senhor me tirou de trás das ovelhas, de ser pastor, me fez rei, e ainda o Senhor mesmo achou pouco, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo, ou seja, da minha casa, para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer a teu servo. Então, por causa da grandeza de Deus, ele ainda está falando para Davi, deixando Davi saber o que vai acontecer. Eu acho que por aqui, vamos para agora o primeiro livro de Reis, no capítulo 3, a partir do verso 1. Então, quer dizer, eu acho que ficou claro ali que Deus, em momento algum, permitiu, ou disse, ou a gente não pode achar assim, ai, Deus permite todas as coisas. Deus falou para Davi claramente, eu tirei o povo do Egito e nunca pedi casa. E não estou pedindo casa para você. E não é para fazer casa. Eu sempre morei em tenda, em tabernáculo. Não é para fazer casa. Mas, aqui, no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, começa a contar a história de Salomão. Antes dele construir a casa. Antes dele construir o templo. E eu acho interessante falar a respeito disso, vai dar um salto grande na história, mas eu já quero falar simplesmente desse assunto, eu não quero fazer um vídeo muito longo, muito extenso. Então eu quero falar simplesmente desse assunto, mas eu quero que a gente recorde e tenha em mente que algumas coisas, quando a gente vai ler, a gente tem que saber o contexto e a história. Então vamos para a história. Salomão estava debaixo da lei de Moisés. Estava debaixo da lei. E até então, nós tínhamos os levitas. Os levitas, eles eram responsáveis por toda a obra sacerdotal, por toda obra nos tabernáculos. Então, vamos analisar esse texto que eu vou ler agora a respeito de Salomão, dentro desse contexto. Vamos ver o seguinte, que Deus é um Deus só. Deus não muda. A palavra dele diz que nele não há sombra de variação, ele não muda. Então, ele não tem 2 pesos e 2 medidas, porque ele prega justiça, ele fala sobre justiça
durante toda a Escritura. Então ele é justo. Então, se ele é justo, ele não pode tratar diferente um rei de outro rei. Um faz uma coisa, ele pune, e outro faz outra coisa, e ele oferece presente. Isso não faz sentido. Mas vamos à leitura. Diz assim, 1 Reis, capítulo 3, no verso 1. Salomão aparentou-se com Faraó, o rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor, e a muralha à roda de Jerusalém. Primeira coisa, Deus instruiu o povo hebreu a não tomar mulher estrangeira, porque essas mulheres converteriam ou perverteriam o coração do homem para que ele adorasse, para que ele fosse atrás de outros deuses, para que ele fosse após outros deuses. Então aqui já está o primeiro erro de Salomão. Ele já se casou com a filha do faraó. Ele se aparentou com o faraó, o rei do Egito, historicamente inimigo. Mas isso ele fez durante toda a vida dele, simplesmente para agregar ao reino de Israel terras. O pai estava preocupado com terras. O pai queria que... Ele deu aquele pedaço de terra. Ele queria que crescesse. Por que Salomão queria crescer o reino dele, fazer amizade com todo mundo e foi se casando, até ele teve mais 700 mulheres e 300 concubinas. O reino de Salomão foi enorme. Israel nunca foi tão grande quanto no reino de Salomão. Porém, ele se desviou da lei do pai. Porque a lei é clara. Não se casem. Houve época que não se podia se casar nem fora da tribo. Nem fora da tribo. Devia se casar na mesma tribo para não se misturar a herança. Então você casou lá, então você já tem herança lá na outra tribo. Não, na mesma tribo. Mas ele não foi nem na outra tribo. Ele foi ao Egito. Então ele já está desobedecendo aqui. Verso 2. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Altos, altares. O povo estava sacrificando em altares. Isso era mais um erro. Mais um erro. Esses altares eram em honra ao nome de deuses pagãos. No verso 3 ainda vai dar mais uma intensificada, vai deixar mais claro isso. Salomão amava ao Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altares e queimava incenso. Se você tiver uma Bíblia de estudo, ou uma Bíblia que tem comentários embaixo, você vai poder ler aí que está falando assim. Os altares eram elevações naturais ou artificiais, onde os cananeus prestavam culto aos seus deuses. Esses eram os altares que Salomão estava sacrificando. No tempo de Salomão, não se havia tomado consciência do perigo que significava para a religião de Israel a presença desses altares. Esses altares eram um perigo, era a própria presença dos deuses estranhos, do inimigo, na terra deles. E eles sacrificavam. Tanto que lá atrás, na época dos juízes, Gideão destruiu os altares e os postes ídolos. Porém, durante toda a história, entre esse meio tempo, foi reconstruído esses altares. E Salomão estava sacrificando. Aí no verso 4 diz, foi o rei, Salomão, a Gibeão, para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Como nós lembramos aqui da lei, eu falei que só os sacerdotes, só os levitas poderiam sacrificar. E por que Salomão foi para sacrificar? Salomão não era levita, Salomão era da tribo de Judá, descendente de Davi.
Ele não era levita. Como ele poderia sacrificar? Aí você me fala, ele era rei. Saul também era rei. E quando Saul sacrificou, foi punido. Foi punido. Aí algumas pessoas acham que o fato de não haver profeta no Templo de Salomão era um bem. Eu já vejo como um mal. Porque se Deus não falou nem com Davi, mas falou por meio de profetas, a princípio de Samuel e depois de Natã, por que ele falaria com Salomão?